fosse um robô de day trade, de operações diárias, né, de compra e venda de moeda, facilmente seria fácil desenvolver, vamos dizer assim, um relatório, porque ele aconteceria dentro de uma só exchange, beleza? E o que acontece? A partir do momento que a gente tem um algoritmo que ele funciona de exchange para exchange, transferindo fundos a todo momento entre várias exchanges para poder encontrar o seu lucro, vamos dizer assim, terminar esse dia de operação com dólar, a gente não tem uma tela bonita que fica mostrando, teoricamente, o relatório dessas operações. Da ponta de cá, enquanto, vamos dizer, auditoria, o espelho que nós temos é a conta das exchanges abertas com o volume de dólares aumentando dentro delas. Por hora, tá? Só que a gente já conseguiu desenvolver algo bem próximo, foi o que eu mostrei para o Neto. Foram 6 meses praticamente tentando desenvolver essa tela, a gente já conseguiu desenvolver algo próximo, que ele se infiltra, teoricamente, nas operações, e ele vai criando um log dentro de um terminal. E esse log ele já está pronto. A gente vai estar mostrando para vocês ao longo dessa semana ou da próxima no máximo, né? Só está corrigindo algumas coisas, que às vezes ele deixa de mostrar uma operação, aparece erro, porque a API não se conecta direito. Mas esse log ele não está no servidor principal onde está o capital de vocês. Porque o que acontece? O meu maior medo naquele primeiro momento era conectar um só algoritmo dentro de um servidor, dentro de todos os espelhos. O que eu estou fazendo isso aqui? Criando um caminho de vulnerabilidade. Para quem é da área de TI iria entender que uma vez que fosse hackeado esse servidor, automaticamente o hacker, vamos dizer assim, ele teria acesso a todos os fundos da empresa naquele momento. Então eu iria colocar vulnerável o capital de vocês. Só que surgiu uma ideia, uma reunião com os líderes. Quanto tempo? Uns 2 meses, né? Uns 2 meses atrás. Eu não tinha pensado nisso. Você vê como é interessante esse bate-papo. Surgiu a ideia da gente colocar o nosso algoritmo funcionando com um capital qualquer. Vamos supor $10 mil. Só para poder mostrar como ele funciona. Isso já é interessante, a gente tem como fazer isso. Deu para você entender? Então, assim, isso a gente já fez, está pronto, ao longo dessa semana e da próxima semana vai estar mostrando para vocês. Isso vai estar sendo mostrado para vocês, para quem sentar na minha mesa, tá? Isso não pode ser mostrado de forma abertamente, escritório virtual, porque não tem como conectar e ao mesmo tempo a gente está entregando a receita do bolo. Acho que o produto master aí é o robô. Você tem lá a escola virtual, você tem os cursos são bacanas, mas o produto principal realmente é o robô. E é muito difícil você chegar para uma pessoa que às vezes é investidora nata no mercado aí, XP, outros investimentos mais convencionais. Você vai falar que não é realmente é o futuro, todo mundo pensa realmente sobre isso, mas é difícil você convencer alguém. Sim, você já viu o robô? Não. Quem viu? Só o Neto, entendeu? Tipo assim, é muito difícil isso. Eu acho que e outra coisa. Você ia mostrar somente os diamantes, né? Para não ter muito alarde. Então, vamos pensar melhor, vamos ver se consegue isso aí, é uma sugestão minha, para todo mundo conseguir ver, não vamos ficar aquela muvuca, mas de algum momento a gente conseguir ganhar mais credibilidade, né? Eu tenho gente para entrar, mas eu não é porque realmente, eu vou falar, eu ainda tenho o pé atrás, entendeu? É complicado, não é fácil. Eu entendo o seu ponto de vista, só que tem uma questão muito maior atrás de tudo isso. Uma vez que eu mostro esse algoritmo, para os diamantes ali eu já tenho uma noção, tenho uma afinidade com aquela pessoa, eu sei qual é o interesse dela com a empresa. Se é crescer junto ou copiar, vamos dizer assim. No momento que eu sento com uma pessoa que eu acabei de conhecer, vamos supor você, já que está se conhecendo aqui agora, vamos supor que você sentou na minha mesa, você falou, eu só quero aplicar meu recurso nessa empresa, se você me mostrar aí agora o robô. Eu não vou te mostrar. Porque do outro lado eu posso ter um desenvolvedor de TI que está ali só querendo roubar a minha lógica de algoritmo. Certo? A partir do momento que a gente desenvolve uma lógica, digamos assim, que vai ser exposto aí às exchanges que nós fazemos operações, tudo isso é uma lógica. De onde sai, para onde vai. Tudo isso dá para você criar uma lógica de mercado e desenvolver um algoritmo concorrente. Então, uma vez que eu estou expondo isso, é a mesma coisa a Coca-Cola chegar e falar, a receita é essa aqui, quem quiser faz igual. É complicado. Então, assim, uma vez que a gente expõe 100% da lógica do algoritmo a 100% das pessoas, a gente está dando. Ó, o algoritmo é esse aqui, quem entender o mínimo de TI consegue desenvolver um. Vamos dizer assim. Então a lógica não pode ser exposta dessa maneira, infelizmente. Porque se fosse para ser dessa forma, eu prefiro nem abrir o nosso algoritmo e a gente deixar para recursos próprios. O que dá para a gente fazer é para as pessoas que tiverem um certo nível de afinidade maior, certo? Alcançar a graduação de diamante, a gente já vai saber quem é aquela pessoa, ela vai compartilhar momentos conosco, a gente poder estar assim mostrando essa tela. Cara a cara, na mesa ali, para que aquela pessoa veja que de fato é real a operação, que existe algoritmos por trás e até um pouco mais do que só uma tela, digamos assim. Mas o que não pode ter feito é abrir para todo mundo uma regra, vamos dizer assim. Só ressaltando, Léo, isso já ocorreu digamos assim, essa pergunta, esse questionamento
até mim. E aí, o que eu passei para ele foi o seguinte: nossa concorrente hoje seria a Atlas Quanto, que você chega próximo do que nós fazemos. E chega a 3% ao mês, que é coisa muito banal. Às vezes até um 5%. Mas beleza. E ela não mostra, pelo menos até onde eu sei, ela não mostra nada de um robô. De repente, até pela informação que você acabou de passar, as pessoas não vão querer ficar expondo, né, o seu capital, como isso tudo. Então, isso não impede hoje da Atlas ser uma grande empresa hoje. Ninguém está investindo, e mesmo pagando pouco referente à nossa, né? E não tendo as mesmas vantagens que a nossa também. Exatamente. E não só a Atlas, tá? Além da Atlas, a gente tem todas as empresas que atuam no cenário de arbitragem, muito importante entender, não apresentam isso. O que é diferente para trade? Porque para trade eu não estou apresentando minha estratégia, eu só estou apresentando um relatório, eu não tenho reconhecimento de padrão em relatório. O Thiago que é especialista nisso aqui, então uma vez que é feito trade com capital que nós não fazemos, certo? Que iria expor teu capital a risco, a gente só faz isso com capital próprio, recurso próprio. Nunca a gente vai captar recursos para poder investir em trade, certo? Então o que acontece? A partir do momento que a gente não faz trade, a gente não tem como ter ali. Terminou o dia de operações, sai um relatório, você divulgou isso. Seria fácil, mas ao mesmo tempo o risco de vocês seria muito maior. Então eu estaria colocando capital risco. Esse relatório ele poderia ser positivo ou negativo. Diferente da arbitragem que a gente sempre puxa para o positivo. Certo? Ficou claro? Ficou claríssimo. Pronto, perfeito. Então, em resumo, não é que a gente não queira mostrar. Isso vai ser mostrado, sim, para quem de fato merece. Vamos dizer assim. Quem é que merece? Aquela pessoa que de fato mostrou que está ali para ser um parceiro, um braço direito da empresa, está trabalhando ali arduamente, chega numa posição da gente poder expor um pouco mais. Porque não é exposto hoje para todo mundo pelo mesmo motivo que as minhas, não uma, tá? Que 100% das minhas concorrentes não mostram. A gente está entregando receita de bolo, digamos assim. Boa tarde, meu nome é Paulo Cerqueira. Eu sou primo de Danilo, já trabalho aqui com vocês. Danilo já trabalha aqui com vocês há um tempo. E há uns 15 dias mais ou menos ele me convidou, né, para conhecer a empresa, a Dreams Digger. Eu conversei com o Neto. E ele estava me falando um pouco sobre a empresa. E eu estava decidindo se eu ia entrar ou não, né? E eu tenho uma dúvida que me acompanha já desde o dia que eu entrei, né? Na verdade, antes de eu entrar, que é sobre a capacidade da empresa de pagar os investidores no caso de uma desvalorização drástica aí do Bitcoin. Então, minha pergunta é o seguinte: hoje o Bitcoin valendo $3.611, né? Daqui a 6 meses, o Bitcoin está valendo $1.000. É uma desvalorização de quase 300%. Como a Dreams Digger, com isso acontece um pânico, né, entre os investidores, que resolvem fazer um saque em massa. A desvalorização do Bitcoin, pânico dos investidores, saque em massa. Uma desvalorização de quase 300%. Como é que a Dreams Digger ia conseguir ter esse recurso para poder, de cada Bitcoin, né? Ele está falando de uma desvalorização de $2.600 de cada Bitcoin. O número de pessoas que vão fazer esse resgate a gente não sabe. Sim. Mas vamos falar em 90% dos investidores resgatando. A empresa tem um fundo. Eu vou dar um exemplo do cenário do ano passado. Quando a gente começou o Next, o Bitcoin estava em $10.000, ele está em 3.600, nem por causa disso, nenhum por cento dos nossos investidores tirou nada. Pelo contrário. Com a arbitragem, a gente lucra na queda, a gente não perde dinheiro. Porque o dinheiro, o capital de vocês, ele não está fazendo trade, ele não está em Bitcoin, ele não está em cripto, ele está em dólar. Tá? A gente utiliza o Bitcoin como veículo de lucro. É igual, vamos dizer, eu tenho uma loja de carros, mas eu não tenho nenhum carro igual. Eu não tenho nenhum carro, mas eu tenho 10 carros à venda. É mais ou menos assim que funciona. Você tem dólar, em algum momento do dia, por um certo reconhecimento de padrão, esse dólar se torna Bitcoin e depois se torna dólar de novo. No momento de queda, o que vai fazer é o seguinte, ter delay de preço. O Bitcoin despencou $2.600, a gente vai ter uma diferença drástica de preço entre países no mundo. Porque não é um preço único universal, ele vai ter diferentes preços entre várias exchanges ao redor do mundo. Então, uma queda de preço aumenta o lucro da nossa plataforma e não diminui. Muito pelo contrário, porque eu não tenho Bitcoin, eu tenho dólar. E com dinheiro você aproveita a oportunidade. E queda de preço é oportunidade para quem quer fazer trade e para quem faz arbitragem. Porque se ele caiu, em alguns países ele cai e outro ele aumenta naquele momento. Eu tenho um lugar para comprar barato e um lugar para vender caro. E o meu lucro é diferença de preço e não oscilação de preço. Seu capital não fica oscilando aqui. Ele fica sempre em dólar, tá?
Paulo, vamos lá, Paulo, para que fique claro aí para todo mundo. A gente pode falar um pouquinho de economia. Se o governo imprime papel moeda, dinheiro, coloca lá, aperta um botãozinho, que é tão simples assim, como eu estou falando, e aumenta a quantidade de moeda em circulação no Banco Central. Você vai no banco ou lá na sua conta do Santander, ou se você estiver no Bank of America nos Estados Unidos e vai tirar o dólar, vai sacar seu dólar porque você perdeu o poder de competição dentro do mercado, na compra de bens e serviços, por exemplo. Acho difícil. Nos últimos anos, os governos fazem isso o tempo inteiro, independente da queda do Bitcoin, se ele está subindo, se ele está descendo, ou o que for. Isso não vai fazer com que você saque. A perda você já teve, independente disso. Tipo, não é porque o Bitcoin desvalorizou X ou Y% que você vai resgatar o Bitcoin. Já aconteceu. Na subida também acaba tendo um delay. Sim. É a mesma coisa de... Vamos comparar sempre o setor automotivo? Se o carro sobe muito de preço em São Paulo, mas não subiu na Bahia, a gente tem o quê? Uma diferença de preço, Bahia e São Paulo. Mas se o carro cai de preço em São Paulo e sobe na Bahia, a gente tem o quê? A gente sempre vai ter diferença de preço. Então a única coisa que vai mudar é a ordem dos países. Às vezes eu posso comprar aqui e vender lá, mas depois eu posso comprar lá e vender aqui. Entendeu? Então assim, o delay de preço, geralmente ele vai mudar o nosso padrão. Mas o nosso algoritmo ele é flexível para reconhecer padrão e não para trabalhar estagnático em comprar em um país e em outro. Ele reconhece o padrão do país que vai entregar uma queda nesse momento e aloca dólares lá. De que forma? Comprando retiro, enviando, liquidando e deixando em dólares lá dentro. Pronto. Aconteceu a oportunidade de compra, ele vai comprar e vai transferir e vender. Não aconteceu, ele vai esquecer aquele país e os outros que foram alocados ele vai estar comprando. Para quem não entende disso ainda, é mais ou menos assim. Vamos imaginar que você tem 10 mil reais aqui e você quer fazer arbitragem. Você pega 2.500 reais, coloca na China, você pega 2.500 reais, coloca em algum país ali da Europa, você pega 2.500 reais, coloca aqui nos Estados Unidos e você decide pegar mais 2.500 reais e deixar aleatoriamente no Brasil mesmo. Pronto, né? Tô falando do Brasil. Você tem o quê? Seu capital aqui pequeno, dividido em 4 países. Mas significa que tem 4 exchanges? Não, vai estar distribuindo em vários exchanges que tiverem liquidez. Mas você tem um capital disponível em países. Aconteceu agora, nesse momento, uma alta na China, o Brasil não acompanhou, você faz o quê? Compra no Brasil e transfere e vende. Geralmente é o contrário, mas pode acontecer o inverso? Pode. Só depende da exchange nacional em questão, que geralmente não tem tanta liquidez, mas de um investidor ali dentro querer despejar o preço e aí o negócio cai, você compra ali e transfere e vende. Simples assim. Então o que ocorre é isso aí. Então, alta do mercado, muda-se padrão, mas ainda tem lucro. Queda de mercado, o padrão é facilmente reconhecido. A empresa se prejudicaria caso o dólar diminuísse de 3,30, porque ela teoricamente teria que pagar 3,30. Já não precisa chegar a 1,50 para ele que a guerra mundial aqui. Se chegar a R$3, a empresa se prejudica. Já entendi o que você está perguntando. O dólar essa perda pode ser em 3,30. E para ele não é preocupação. Eu entendi. O que você está... Não, mas aí, enfim, o que acontece? Dentro do planejamento da empresa, desde quando ela iniciou, eu já tinha conversado com o Leonardo, bem lá no início, falei, alguns parâmetros que você está definindo tem que ser mudados, porque a predisposição do ano de 2018 era outra. A ideia era ganhar sobre valorização de cripto, e a gente já previa um cenário de queda do mercado. Então a gente tinha que adaptar a forma de trabalho, é por isso que a empresa hoje tem mais de um ano no mercado. E está seguindo solidamente, porque a gente planeja, a gente tenta, claro, na maioria das vezes, não tem como a gente ter uma certeza 100%, mas a gente procura uma previsão do que vem acontecer. A mesma coisa com o dólar. Se a gente percebe que tem uma possibilidade do páreo, né, desse par dólar real, haver um processo do dólar diminuir em relação aos 3,30, com certeza vai ter que ter uma adaptação dentro da plataforma da empresa. Né? Então, basicamente a gente vai visualizar o que está acontecendo com o nosso governo. Nesse momento o dólar vem desvalorizando. Né? Há pouco tempo estava 4,10, 4,15, aí eleito Bolsonaro, uma mudança de paradigma econômico. Aí a partir daí a Bolsa de Valores está estourando, né? E à medida que cada processo que a gente tem macroeconômico acontecendo dentro do governo, isso faz com que, né, isso reflita no processo cambial. E é por isso que a gente está aqui para estar avaliando todos esses trâmites. Eu estou nos bastidores para
para que a gente resolva esse problema. Vamos lá, o investimento de vocês acompanha o dólar. O único país que não acompanha o dólar é o Brasil, porque fica pré-fixado a 3,30 para não prejudicar vocês. Mas vocês têm que lembrar que nós temos investidores em 16 países que acompanham o dólar. O investidor investe em dólar e a cotação do dólar vai ser a de entrada e de saída, beleza? O único país que não se prejudica para isso é o Brasil, que a cotação pré-fixada é 3,30. O dólar menos de 3,30, obviamente, digamos que seria, por certo momento, prejuízo para a empresa, porque a gente está assumindo o compromisso de 3,30, você independente de mais alto ou mais baixo disso. Então, o que é que a gente teria que fazer? Reservas em reais para poder manter um cenário, digamos assim, de cripto em solo nacional, beleza? Mas isso aí seria alterar o contrato, perguntar se vocês aceitariam, tal, etc. Não. Sobre a questão de você sacar em massa, vamos supor que 100% dos investidores hoje da DMGIGA resolvessem sacar os seus investimentos. O que é que aconteceria? Essa é uma pergunta muito interessante, que ninguém nunca fez. 100% das pessoas decidem sacar o investimento, vamos dizer assim. No momento que você cancela o seu contrato, eu tenho 30 dias para te pagar. E você não recebe remuneração nesses 30 dias. Então, em 30 dias significa que eu tenho o lucro ficando só para a empresa. Então, já são 30 dias aí com lucro retido 100% para a gente sem te entregar nada disso, tá? Isso contratualmente falando. São deduzidas as taxas lá, etc., que a gente já sabe como é que funciona. Se você entrou hoje, cancelou amanhã, beleza, a gente não fez lucro até então com nada disso aí. Mas se você entrou hoje, cancelou, vamos supor, seu contrato depois de 6 meses, significa que durante 6 meses o mesmo lucro que você teve, eu também já tive. Vamos arredondar para 10%, falar que em 6 meses você lucrou 60%, eu também tive esse lucro de 60%. Então quando você cancela, eu ainda tenho mais, vamos supor que seja os 10%, mais 20%, então 80%, eu ainda te devolvo o teu capital e ainda fico com 80% dele praticamente, que foi o lucro que nós fizemos em reserva aumento de capital. Então o que é que aconteceria hoje? Vamos supor que o fundo total da nossa empresa, um valor qualquer aqui, tá gente, fosse 100 milhões de dólares, tá? Todo mundo resolveu cancelar. Eu tenho uma folha de pagamento aí de 6,5 milhões de dólares, mas já tem todo mundo cancelar, isso vai para 120. Depois eu pago 6,5 milhões de dólares e ainda me sobra toda essa diferença. Ou seja, me sobra 5,5 milhões de dólares. Então é interessante para as duas pontas. Você quis cancelar, contratualmente você está no seu direito. Mas para minha ponta também é interessante até quando você cancela. Porque eu acabo com o passivo para você, eu ainda fico 30 dias lucrando com o seu capital, só que eu já fiz lucro sobre ele e eu ainda vou ter um lucro sozinho. Então, teoricamente falando assim, se daqui a 3, 4, 5 anos todos os investidores da DRIND resolverem cancelar em massa o produto, é algo interessante mais para a empresa do que para vocês. Diferente se a empresa resolver um dia cancelar o produto e devolver integral, porque se eu cancelo eu tenho que devolver na íntegra, não tem que haver descontos. Né, o capital, então aí é algo que não é mais interessante da parte da empresa. Mas vamos dizer assim, até com cancelamento em massa, a empresa ela sai no positivo. Certo? Essa parte diferente dos bancos, que se todo mundo fosse tirar o capital, a gente sabe que não teria dinheiro para pagar todo mundo. Né? Todo mundo aqui tem concepção, se você for sacar seu real do banco, se todo mundo for sacar, que não teria dinheiro para pagar todo mundo? Sim. Todo mundo, 100%? Alguém tem alguma dúvida? Levanta a mão, porque o Avancini pode falar. É um momento de aprendizagem. Então, basicamente, assim, por que a gente... Vocês já pararam para ler um contrato do Bacen quando vocês abrem uma conta no banco? Não. A maioria não para ler, né? Mas o banco, ele dá uma perspectiva de que ele tem uma garantia de devolver um dinheiro que você fez um depósito especificamente ali dentro. Mas por que normalmente o banco não teria condição de confirmar toda essa retirada de dinheiro nesse momento? Somente porque o banco ele pega um passivo, né? Ele emite um passivo sobre esse depósito que a gente faz na rede bancária. E ele utiliza esse passivo, né? Ou seja, ele assume uma dívida. Significa que ele pega o nosso dinheiro e diz, ó, eu sei que eu tenho essa dívida com você. Em determinado momento eu tenho que pegar o real e, quando você solicitar o saque, passar. Mas baseado no fato de que nem todo mundo saca ao mesmo tempo, ele pega parte desses recursos. Tem gente que está deixando ali na poupança, tem gente que está deixando CDB, CDI, enfim, depende do tipo de... Ou está na corrente, parado, esperando chegar na data tal para pagar um cartão, ou na data tal para pagar sua programação local. E aí os bancos fazem o quê? Pegam esses capitais e investem em ativos de longo prazo. E aí o que aconteceria se todos nós tivéssemos que sacar? Os bancos teriam que pegar todos os financiamentos que eles fazem para imóveis e etc, a construção civil de diversas... Está tudo aplicado, é o nosso dinheiro ali que está sendo aplicado em ativos de longo prazo. E o banco está rentabilizando em cima disso. Então,
Se o banco tivesse que vender tudo isso, todas essas construções que ele está financiando, naquele momento ele teria prejuízo. E ele não conseguiria, consequentemente, né, liquidar e dizer assim, agora eu posso resolver esse nosso problema. Mas isso envolve muito mais questionamentos como ciclos econômicos, né, reservas fracionárias, que não é o cunho do que a gente vai discutir aqui, mas falando de uma forma bem básica, assim, que vocês entendam da forma como o banco opera. E não é só essa forma que a gente acaba, porque o banco está pegando ali rentabilizando. Rentabilizando de que forma? Na maior parte das vezes, justamente financiando esses tipos de ativos. Só mais uma coisa, geralmente os fundos de investimento, eu sei que a Dream Giga não trabalha com fundo de investimento, sim. Geralmente os fundos de investimento ele tem uma trava, né? Alguns fundos, o Alaska mesmo, Black, por exemplo, que é um dos melhores fundos do ano passado, ele teve uma trava de clientes, ele fecha, geralmente fecha. A Dream Giga também vai trabalhar assim, você tem um limite de investidores, mais pessoas que vão trabalhar dentro, você vai travar. Lançamos um primeiro produto, certo? Em março de 2018, em que a gente tem o primeiro cliente dele aqui na sala. Levanta a mão aí. Cadê o André? Tá ali. Foi o primeiro cliente do nosso produto. Colocou na época um valor bacana, né? Foi o primeiro cliente a de fato acreditar quando a gente não tinha nenhum CNPJ, pra vocês terem uma ideia. E esse primeiro produto, ele teve um fundo garantidor de R$1 milhão e só foi captado R$1 milhão, não mais que isso. A ideia desse produto era captar R$1 milhão? Está nitidamente que não. Explicitamente que não. Porque a ideia era gerar prova social. Certo? Hoje, provavelmente, eu tenho certeza que quase após um ano de término desse produto, melhor, querendo ou não, do que eu para falar do produto, talvez seja ele mesmo, já eu chamo ele aqui. Então a ideia seria já a prova social. Pegar os primeiros clientes, digamos assim, da empresa, que comprassem um certo produto com limite para gerar a prova social. Então a ideia da empresa nunca foi trabalhar com captação de investimentos. Isso aconteceu durante o processo. O processo inicial foi só educação. Por hora, nós criamos esse produto para lá na frente nós desenvolvemos ferramentas, certo? Talvez de copiar os traders do Avancini, ou que copiassem a ideia como ele opera com a inteligência artificial e opera-se dentro da exchange de vocês, né, da casa de câmbio de vocês, que é hoje o que a gente já desenvolve. Mas durante o processo ocorreu a ideia de colocar o algoritmo de arbitragem de funcionamento, certo? Então, durante esse processo, eu só tive a certeza de fazer isso, porque eu teria certeza absoluta que nunca colocaria o capital de ninguém nisso. O risco para vocês... eu só não vou dizer zero, porque de uma coisa na vida a gente só tem uma certeza, é a morte. Mas o risco para vocês, vamos dizer que seja 0,1. Porque o que acontece? O único risco, teoricamente, dessa operação seria uma guerra, alguma catástrofe, alguma coisa assim, que a gente não pudesse controlar. Mas do contrário, do ponto de vista financeiro da operação, a gente sempre está com capital em dólar e a gente nunca coloca o capital em risco na operação. Entretanto, chegaria um certo momento que o volume desse capital atrapalharia as operações e iria diminuir a rentabilidade. Por quê? Hoje não é 100% do capital operado. Eu acho que todo mundo já deve saber disso. Certo? Uma vez que vocês fazem um depósito, vamos dizer assim, em criptoativos para a gente, esse criptoativo é enviado para um exchange que ele vai se tornar dólar e depois, quando ele termina a operação, ele vai sendo distribuído. Hoje nós temos cerca do capital, né, 1/4, digamos assim, do capital em cada país, onde a gente consegue, em média, fazer as operações. Então fica, vamos supor, 25% do capital total dividido entre exchanges de um certo país. Esse capital ele migra geralmente para outro país para conseguir o lucro final da operação. Mas no máximo que a gente consegue operar dentro do período de 24 horas é 50% do capital. E quando opera isso, vocês veem uma rentabilidade em torno de 0,60%, 0,50%. Quando a gente não chega em 50% do capital, é só 25%. E daí vocês veem uma rentabilidade menor. Quer dizer que deu mais lucro naquele dia? Não, o mercado entregou mais liquidez. E com maior liquidez a gente conseguiu operar um maior capital. Então, com o tempo, duas coisas podem acontecer. Ou a liquidez do mercado aumentar exageradamente, e a gente conseguir captar recursos tranquilamente, ou essa liquidez diminuir, e ou a gente devolver um pouco, ou parar onde está. É o risco, né? Só que assim, em risco de operação para vocês não tem. O que pode acontecer é eu falar, gente, ó, estamos aqui com $1 bilhão, não dá para operar mais que isso. Ou então estamos aqui com $10 bilhões, não dá para operar mais que isso. Vamos ter que parar por aqui. Quem tá, quem não tá, não tá. Quando alguém cancelar, entra alguém novo. E aos poucos, se essa liquidez for diminuindo, obviamente, devolvendo daquelas pessoas que estão lucrando mais tempo, etc e tal. Provavelmente a gente começaria pelos maiores investidores, limitando, né, cada vez mais um volume máximo de investimentos, digamos assim. Hoje nossa trava é $25 mil. Talvez daqui a 5 anos seja $5 mil. A ideia
literalmente trazer mais pessoas, então, e não mais volume de dinheiro. Eu não quero ter uma pessoa com todo o capital aqui. Eu quero ter múltiplas pessoas sendo beneficiadas com o nosso algoritmo. Muitas pessoas sendo beneficiadas ali, mudando algo na vida dela. E não só uma pessoa com todo o capital, teoricamente, sendo beneficiada somente, sozinha, pelaquela regra de algoritmo e, ao mesmo tempo, não beneficiando outras pessoas. Então, em resumo, pode sim chegar um momento que a gente pode falar, ó, não entra mais ninguém, certo? E, de acordo com a liquidez de mercado, vamos dizer aí, algo de 5 a 6 anos. Se essa liquidez aumentar, 10 a 12. Se diminuir, 3 a 4. Isso é algo incerto. Vai depender da liquidez do mercado. Por exemplo, no ano passado a liquidez do mercado era muito menor do que agora. Por mais que o Bitcoin tivesse 10 mil dólares. Porque ele caiu da região ali dos 19.500 dólares para a região de 10 mil dólares, digamos assim, e as pessoas ficaram receosas. Porque vamos dizer, 10 mil, para quem comprou a 1.000, 2 mil dólares, está ali no meio, né? A pessoa comprou a 1.000 dólares, vendeu a 20, 10 mil não é a região de comprar. Então ela estava segurando. Só que ele foi lá e caiu para uma região muito bacana. A Vafine pode até falar um pouquinho mais disso. Os grandes investidores, que é quem movimenta justamente esse movimento, o mercado de criptomoeda, eles aguardam chegar na região que acreditamos que é essa região agora, específica, para que voltem os volumes de investimento dentro desse mercado normalmente. Pode ser que seja esse ano, pode ser que não, vai depender. Tem o ETF que está para ser julgado acho que agora, daqui a uns 20 dias, 25 dias. E a partir daí a gente sabe se o movimento vai melhorar ou não vai. Por isso que ele está lateralizado já desde novembro praticamente ele está nessa região. Entre 4 e fração e 3.200. E enquanto ele não mover dessa área aí, a gente não toma decisão. Porque pode ser, enquanto ele não passar dos 4.000 e fração, a gente não vai ter a certeza, né, de que ele vai lá nos 6, ou se ele perder os 3.200, que ele vai lá nos 2.000 e fração. Então, enquanto ele estiver nessa região aí, não tem o que a gente trabalhar, tem que aguardar na perspectiva e ver o que é que vai acontecer. Eu tenho uma dúvida que talvez seja a dúvida de algumas pessoas dentro da sala. A gente sabe que com o fechamento dos blocos, aquele cenário que a gente teve em 2017, no caso de 72 mil, ele acontece de forma contrária, né? Ele vai ter uma valorização, o Bitcoin vai ter uma valorização. E a gente sabe que a gente compra, no caso, a nossa liquidez ela é feita exatamente com esse processo de compra no exchange mais barato e venda na mais cara. Essa rentabilidade da gente, que é de 8% a 16%, ela pode variar por conta desse volume maior, por conta desse preço maior, ou ela é de fato estática nos 8% a 16%? É entre 0 e infinito. Sim. Já deu 0 alguma vez para vocês? Não. E já deu 100%? Não. Quanto é que deu ontem? 37. Pronto, quanto é que deu mês passado? 3,12. A pessoa que vai entrar no negócio amanhã, você vai falar o que para ela? Se é 8 a 16% ou quanto deu no mês passado, no mês retrasado, no mês anterior? Você tem que falar a rentabilidade real. O que você está falando aí caracteriza o meu negócio como crime financeiro. Você me prende, às vezes, pelo termo que você usa. De até é promessa. A gente não faz promessa com ninguém. O que eu garanto é que eu não perco dinheiro. Isso a empresa garante. Essa é a minha promessa. Eu não perco o seu dinheiro. Mas o lucro ele é variável. Do 0 ao infinito. Certo? Os últimos 6 meses, quantos por cento deu ao mês? Média de 12. Pronto, é isso que você tem que falar. A linguagem é essa. Entendeu? Você tem que falar uma média. Você não tem que falar o dia até. Só de você falar isso, se a pessoa for de fato um investidor profissional, ela já fala... Dentro de um cenário variável, ela já enxerga como um fixo. Exatamente. Contratualmente falando, eu garanto o seu valor. Você vai perder dinheiro comigo? Não. Mas eu não posso garantir algo. O mercado é de renda variável. Certo? Se eu estou ali garantindo, como foi no caso do nosso primeiro produto, é porque eu tinha um capital ali para garantir se a gente não entregasse aquilo. Pelo menos o capital da pessoa de volta. Mas, se tratando do nosso mercado hoje, eu posso garantir que a gente não falar o capital é isso, mas eu não posso garantir uma rentabilidade. Porque o mercado é incerto. Hoje eu posso te pagar 2%, como amanhã eu posso te pagar 0,5%. Esse mês ele pode fechar em 20%, como no próximo 8%, 7%, 5%. Aí você vai dizer o quê? Pô, a empresa prometeu que o mínimo era 8 e me pagou 7. A empresa está quebrando. Vamos sair todo mundo. Então assim, vamos trabalhar a linguagem certa, porque com a linguagem certa ninguém vai ter problema. Entendeu? Boa tarde, pessoal. A minha pergunta é o seguinte. Eu já estava pensando nisso há algum tempo. O meu bônus só cresce. E eu já não estou conseguindo acompanhar o crescimento. Exemplo.
Eu já fui chamado 3 vezes pro banco para saber como é que eu declaro isso. É sério, como é que eu declaro? Bota na minha conta um pouquinho. Vamos lá. Para a gente não ter uma regulamentação muito certa hoje no mercado de criptomoedas, a declaração vai se iniciar na Receita Federal como ganho de capital. Você vai ter que retificar sua declaração de imposto de renda do ano anterior, nesse caso 2018, né? E nessa retificação você vai declarar alguns bitcoins. Até aí você não paga imposto, você paga quando você liquida. Daí quando você receber aquele saque lá, como você recebe acima de 100 mil por mês, você vai pegar... você vai pagar 15% em cima disso aí como ganho de capital dos bitcoins que você declarou na sua declaração do ano passado. Como é que a empresa, agora a tua empresa CNPJ Dream Giga, está com a Receita Federal? Eu vi lá o KNAI dela, tem o KNAI dele. Pronto, perfeito. Adoro essa pergunta. Vou ver a pergunta também. Vamos lá. O CNPJ que a gente tem hoje no Brasil tem 3 quinhentos. Educação, beleza? Depois de educação, a gente tem qualquer negócio, exceto imobiliários, que já permite atuar dentro do cenário das criptomoedas. E a gente tem o KNAI de treinamento, etc, tal, que é o que permite trabalhar no multinível. A empresa Dream Giga, DG Curso de Trader Limitada no Brasil, ela vende o quê? Cursos. Quando eu te entrego o nosso produto, que você paga nosso boleto, paga um cartão aí, salvo que seja, emitido uma nota fiscal em cima do seu custo. Acabou. Para a Receita Federal Brasileira, é isso aí. O que tem regulamentação é o mercado de curso, é o que a gente vende. Quando você investe na minha empresa, você está investindo reais? Não. Você está mandando Bitcoin. CVM, considerar Bitcoin dinheiro? Não. Perfeito. Você está me dando uma caixa de cigarro, eu estou te devolvendo 2 no mês que vem. Então o que acontece? Você me entregou seus Bitcoins, eu vou trabalhar os seus Bitcoins, eu vou te devolver os Bitcoins. O imposto ele é pago onde? Na outra conta. Você me envia e você paga o imposto quando você devolve. O imposto não é pago por mim. Eu vou trabalhar os teus bitcoins e o imposto ele é pago na ponta de lá. Então a minha empresa ela não precisa ser um banco, ela não precisa ser um fundo de investimento, ela não precisa ter nenhum tipo de autorização hoje, a menos que a CVM regule, para captar recursos, porque eu não faço captação de recursos. Ninguém me dá dinheiro aqui. Todo mundo me dá bitcoin. Na sua cabeça você sabe o que é dinheiro, porque você sabe o valor que tem seu bitcoin e eu também sei. Mas em meios regulatórios você não está me entregando dinheiro, você está me entregando criptoativo, eu estou te devolvendo criptoativo. Encerra-se aí, certo? É uma troca de produtos, vamos dizer assim, uma troca de commodities. Não tem transação financeira aqui, então eu não preciso declarar, pelo fato da gente não ter uma regulamentação em cima disso, então eu não preciso declarar nada disso. O imposto ele é pago na sua conta. Está tendo alguma sonegação aqui? Não. Nenhuma. Você está me entregando seus bitcoins e você vai liquidar quando você quiser. Se você quiser receber de volta e guardar, você guarda. Em algum momento você vai ter que liquidar ou no Brasil ou em outro país que você venha morar no futuro. Né? Então, aí é com você. A empresa grande tem valores, objetivos, né, missão. O que o Léo espera? Eu vi que tem contribuição social, né? Tem doação, né, que é muito legal. Mas o que o Leonardo espera? Qual é o objetivo do Leonardo? Onde é que vai chegar essa empresa? Porque agora a empresa está quase mais sua, tem vários sócios agora, né, digamos assim. Sim, todos vocês. Vamos lá. A ideia inicial da empresa sempre foi levar a oportunidade do conhecimento de criptomoedas ao maior número de famílias. Quando eu procurei o Avancini, há um ano atrás, foi justamente com o intuito de educação. Certo? E naquele momento a gente tinha um recurso próprio sendo aplicado, para você ter uma ideia, a gente ainda estava buscando ir no alto mercado. E o Avancini me fez não perder alguns milhões. Foi quando ele criou a previsão. Nem tinha, na verdade, não tinha ideia de empresa aqui ainda. A gente bateu um papo, tal, etc. E daí nessa conversa, ele conseguiu me orientar a não perder alguns milhões, digamos assim. A gente ainda estava dentro do mercado e ele falou, Bitcoin esse ano $3 mil. Dito certo. Bateu os $3 mil. Então o que acontece? Durante um ano ele foi meio que o nosso consultor externo, digamos assim. Após esse um ano, e mesmo que exista uma amizade, a confirmação que ele disse dos $3 mil batendo, ele veio agora para o nosso quadro comparativo para poder somar muito mais. Então esse ano a gente vai ter muita coisa da parte do Avancini. Vamos estar lançando o livro dele, o curso da plataforma a gente já está começando a gravar, certo? Já começou a ser gravado na verdade, o João está cuidando da gravação. Então assim, tem muita coisa bacana para poder vir esse ano. Então em resumo para ti, a minha ideia aqui enquanto empresa, longe de questão de captação de recursos, isso é algo que eu faço por vocês e para vocês. Mas a minha ideia é a longo prazo, 15, 20, 30, 40 anos, ter contribuído bastante no conhecimento de mercado, de tendência de mercado. Se a minha empresa fosse lançada há 30 anos atrás, a gente estaria aqui debatendo de por que você deveria aprender inglês. Baseado numa ideia que o mundo seria bilíngue, etc e tal.
2 grandes empreendedores do Brasil, dentre outros, mas 2 se destacaram bastante, se tornaram bilionários dentro desse mercado porque acreditaram que o mundo seria bilíngue quando ninguém acreditou. Precisa citar os nomes? Não. Perfeito. Então, assim, o Flávio Augusto e o Carlos Wizard foram feras porque acreditaram nisso. Assim como hoje eu estou acreditando que a vertente do mundo ela vai seguir para o caminho das criptomoedas. Então, a minha escola é uma escola de tendências de mercado. Qual que é a grande tendência de mercado hoje, na atualidade? Mercado de criptomoedas. Então, nós estamos apostando em ensinar criptomoedas. Já existem faculdades no Brasil, universidades conhecidas e renomadas que estão tomando essa frente? Algumas poucas, mas que cobram muito caro por isso. Então, a minha vertente na acessibilidade é isso. Eu tenho concorrente hoje no meu preço de mercado? Não. Não tem. Ninguém se compromete a te ensinar tudo do mercado com atualização de conteúdo por apenas R$500 anuais. Ninguém. É o nosso preço, não vai mudar provavelmente, vai seguir sempre nesse mercado e a ideia é adicionar conteúdo sem custo adicional para vocês. Então hoje a plataforma ela iniciou há um ano atrás só com um curso, hoje nós já temos lá 3 cursos disponíveis na plataforma. Esse ano eu pretendo lançar a cada 3 meses pelo menos um novo curso, então a gente vai ter 4 novos cursos aí ao decorrer desse ano, com o lançamento de pelo menos uns 2 livros. Né? Aí você imagina, isso a gente está fazendo em 2019, imagina 2025, 2026, 2027, como essa plataforma vai estar bem recheada. Então assim, eu me espelho bastante na XP Investimentos, que começou enquanto só educação, depois abriu corretora e tal, etc. Então a gente está seguindo o mesmo caminho de sucesso, ensinando ao maior número de pessoas por um custo baixo, para que lá na frente os nossos alunos possam se tornar referências, professores de universidades, etc. e tal, se tornarem de fato referências, poderem falar, ó, eu aprendi naquela escola ali. Por quê? Porque começaram ali, tiveram conhecimento básico, como se formar em traders, depois conhecimento avançado, e conhecimento que não vai deixar de existir na plataforma. A nossa ideia aqui não é só te ensinar como se tornar um trader no mercado. O curso que o Thiago está fazendo agora, ele vai poder, vou passar para ele poder falar um pouquinho mais, mas já é algo muito mais além do que o que vocês podem imaginar. A nossa plataforma vai ser a melhor plataforma do mercado. Essa era a minha principal preocupação. O que sempre eu conversei com o Leonardo era justamente isso. Vocês não vão ter um curso dentro da plataforma da Didi Education para dizer assim, isso aqui é só um curso que está servindo como porta de entrada para qualquer tipo de oportunidade. Vocês vão ter o curso dentro da plataforma, ou os cursos, né? Porque se vocês abrirem aí qualquer plataforma dentro buscar aí no Google, qualquer tipo de plataforma que vende, são muito poucas as que trabalham com algum tipo de curso para criptomoeda, mas não tem nada parecido com o que a gente está colocando nessa plataforma EAD, porque a gente já começou, na verdade, né? Não é nem que está colocando, porque vocês estão pensando que isso vai levar um ano. Falando de coisas daqui a um mês e meio, já está disponível. Então a gente vai o primeiro módulo que a gente já começou a gravar é sobre Smart Contracts e a plataforma da Ethereum, a blockchain da Ethereum. Então eu sei que muitas pessoas aqui enxergam ainda o mercado de criptomoeda como a questão do ativo financeiro, especificamente, né? Muito como ativo financeiro. Aquela cripto ali e tal, porque vale não sei quanto, mas não entende muito o que tem por trás ali, né, da blockchain mesmo. E é aí onde está a grande oportunidade nossa de mercado. Né? Então, por exemplo, só para vocês terem uma base, a gente vai ensinar vocês a desenvolver uma criptomoeda, a criar uma criptomoeda na plataforma do Ethereum. Por exemplo, sentar numa mesa de reunião com um grupo de advogados e ensinar eles a como pegar um contrato regulamentado, normalmente funciona no direito, e colocar ele de forma auto-executável lá na blockchain. Então, o nosso intuito é justamente isso, é fazer com que vocês vão além das barreiras. Ou então, eu não tenho interesse, digamos, em fazer isso, eu vou pegar aqueles advogados e vou vender a plataforma. Sem medo de que ele vai assistir aquilo ali e dizer, isso aqui tem nada. Não. Ele realmente vai ter, vocês vão para a rua vender algo, vocês vão dizer assim, o que eu estou vendendo aqui é o que tem de melhor no mercado. Então a preocupação nossa é essa. Então, a gente vai ensinar lá linguagem Java, linguagem C++, linguagem de Python. A gente vai ensinar a programar, a desenvolver aplicativos
dentro do processo web. Já começamos isso, né? Já iniciamos esse start. Então vocês vão ter a ferramenta nas mãos, né? Essa é a grande diferença do 2019 que vocês vão poder trabalhar agora. E aí, tendo isso, o resto é consequência. A pessoa já comprou, já adorou. Agora, vocês querem investir em qualquer outro tipo de produto da empresa, é só seguir. Então, a ideia é se tornar um programador? Não, a ideia é você ter ferramenta de compra e venda. Então, você vai poder agora vender para todo mundo. Se tem um advogado ali que entendeu um pouco de blockchain, se tornar especialista no assunto, ele não precisa fazer um multinível da 3 GB para poder decidir fazer isso. Você vai vender a plataforma inteira, não precisa nem ser o custo dela. Você vai vender a plataforma. Então, ele começou ali, viu o que ele queria, depois ele vai ver o restante dos custos e vai falar, epa, isso aqui é interessante. E aí já é a introdução para você poder vender outros produtos. Outros produtos seriam o quê? Hoje a gente tem o Next, mas no médio a longo prazo aí eu tenho já pronto soluções que a gente está testando dia a dia para poder vender para vocês, que é o quê? Por exemplo, um robô de day trade que você vai aplicar lá no teu exchange e ele vai operar lá dentro. Léo, eu tenho aquele investidor que tem 10 milhões de reais e quer investir na Dream, mas o limite máximo é 25 mil dólares. O que é que ele faz para colocar? Cara, ele espera. Vai chegar o momento dele. Quando chegar esse momento, ele vai alocar o capital dele longe de mim. Esse capital ele vai alocar dentro de um exchange, ele vai adicionar um algoritmo ali e ele vai operar ali dentro. Parte desses lucros ele vai repassar para a empresa, rede, etc. A ideia mesmo é segurar. A ideia da trava máxima é segurar pessoas com altos volumes. E se deixasse aberto seria muito fácil. Então assim, dá para colocar esse valor? Dá. Aí ele vai ter que administrar vários joguinhos. Então ele vai querer colocar? Às vezes não quer. Então assim, Exatamente. a ideia... Vai esquecer a senha. A ideia é segurar. Mas eu tô Entendeu? falando que eu quero contratar um cara estagiário. Não, aí ele coloca. Não tem problema para ele. Só que até ele pensar em contratar um bocado de estagiário para fazer, etc. Então eu já segurei bastante, às vezes ele até desistiu no meio do caminho e colocou só 1 milhão. Um exemplo. Então a ideia é segurar o investimento maior para que a gente possa abrir a oportunidade de outras pessoas. Claro. Se eu crio a plataforma e deixo limitado, eu já tive a oportunidade, todas as vezes que eu vou para São Paulo, senta comigo um deputado, alguém fala, cara, não quero. Não dá. Então assim, tem gente que quer chegar aqui e falar, eu quero um robô só para mim, eu tenho isso, eu capto isso aqui. Não, a ideia não é essa, a filosofia não é essa. Se não vou acabar a operação aqui em 1 mês, a gente vai ficar operando só seu capital e acabou. Morreu minha empresa. Porque eu entendo hoje que o Next ele é uma porta de entrada para que vocês sejam puxados para a empresa. Tem gente que vem pela educação e tem gente que vem pelo investimento. Mas até quem veio pelo investimento, em algum momento vai ter que ficar pela educação. Porque o que acontece? O mercado está crescendo muito rápido. Daqui a 2, 3 anos, quem não souber o que é blockchain vai estar fora do mercado de trabalho. É mais ou menos assim. E aí vocês vão ter uma puta ferramenta de venda na mão de vocês, além do rendimento mensal que você já tem do seu capital aplicado. Então o que, é que você vai ter? Você vai viver de renda. Qual que é a ideia da empresa? Você vai investir um valor que dê para você viver de renda, vamos dizer assim, e vivendo de renda você vai complementar a sua renda ou com venda de ativos ou com venda de custos. Acabou. A empresa lucra em qualquer ocasião. Mas eu estou falando enquanto você é empreendedor dia a dia, campo de trabalho. Você vai sentar com um cara, você vai sentar com a pessoa, ela vai dizer, eu só tenho 500 reais para investir, você vai vender um investimento para ela? Então eu falei, cara, compra um curso aqui, entende o mercado, vai trabalhar. É o certo você fazer para essa pessoa, porque com 500 reais ele não vai viver de renda. Ele vai investir, ele vai conhecer a plataforma para validar para outras pessoas. Beleza, eu concordo que todo mundo tem que colocar um pouquinho ali para poder entender como é que funciona. Mas o que você tem que vender para aquela pessoa ali é a solução financeira da vida dela. Pode ser viver de renda, que é o teu caso, ou pode ser aquela pessoa que veio aqui quebrado, né? Com a calça rasgada, quando veio falar comigo, ele só tinha uma calça, devendo 6 mil reais de cartão de crédito e hoje está andando uma Audi A5. Então assim, quem vai filtrar o perfil de pessoa que você vai conversar é você. E o que me motiva a fazer esse negócio dia a dia é ver pessoas como o Neto, ver pessoas como o Lucas, né? Ver pessoas como o Hugo aí, pessoas que vieram, às vezes quebrados, ou até mesmo empresários aí que não tinham tempo de fazer quase nada e hoje abdicaram de algumas empresas para poder fazer sua dream e estão vivendo aí com não só liberdade financeira, que é o que ele já tinha, mas tempo, né? Para poder compartilhar. Vou contar um pouquinho de minha história, bem resumida. 6 anos atrás, um amigo meu me chamou, porque falou que tinha uma oportunidade que ia mudar a nossa vida, e me apresentou uma certa empresa, 6 anos atrás, que é a empresa chamada Monavi, não sei se vocês chegaram a ouvir falar, que hoje é a Junesse, né?
E minha avó, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e minha avó me deu 5 mil reais de presente quando eu entrada no meu carro. Eu tirei os 5 mil inteiro da poupança para comprar o kit de produtos na época lá. Acabei tendo que tomar todos os sucos de 100 reais, todas as barras, porque eu não gostava de vender. Eu não me via saindo na rua oferecendo aqueles produtos, né? De lá para cá, conheci outros negócios, mas o que muitos podem achar é que eu já era líder, já tinha equipe e vim desenvolver, e por isso cheguei a ser o top 1 de Salvador hoje. Não, muito pelo contrário. Eu nunca fui líder, nunca tive equipe, e quando eu sentei para conversar com o Léo, eu falei para ele: irmão, eu estou devendo 6 mil reais de cartão de crédito, tá? Eu estou quebrado, eu quero entender por que a sua empresa vai ser diferente de todas as outras e aqui agora eu vou ter sucesso. E aí ele falou: o primeiro motivo é porque eu quero fazer diferente. Eu quero que pessoas como você, que tem potencial e que são sempre tratadas como base, mostrem como é se fazer um multinível de verdade. E prove que a pessoa não tem que estar sempre no topo e todo mundo acompanhando ela sempre. Que você como base, você pode sim chegar no topo. E no dia 30 de março eu tive uma conversa com ele, né? Ele me chamou para um churrasco no dia 31. Na verdade eu fui porque eu não lembrava a última vez que eu tinha comido churrasco. Eu falei: é de graça, eu vou. E aí cheguei lá, eu conheci o Lucas, pude conhecer mais a fundo o Leonardo e senti naquele momento que era um negócio diferente, né? Porque eu não sabia fazer churrasco. E que você não sabia fazer churrasco, né? Então, assim, de lá pra cá, eu já vou conectar com a minha pergunta aqui, sinta o filho. De lá pra cá, eu já tinha relacionamento com outras pessoas do marketing, né? Mesmo eu nunca sendo líder, eu sempre tive um relacionamento muito bom com crosslines. E de 10 meses pra cá, de março pra cá, algumas pessoas chegaram a me chamar por apelidos carinhosos, né? Piramideiro e etc. Eu quero entender por que sua empresa não é uma pirâmide financeira. Primeiro, é aquela grande pergunta, né? O que é uma pirâmide financeira para você? No caso do Neto específico, ele já sabe tudo, a gente já teve essa conversa, mas joga para vocês. Vou perguntar para vocês mesmo. O que vocês acham que é uma pirâmide financeira para vocês? Aquele negócio que quem entra primeiro vai ganhar sobre os outros? Ou o governo aí, né, a República do Brasil, o presidente, os demais cargos, etc. Ou uma instituição tradicional, onde tem ali o empresário, os funcionários. Ou uma instituição bancária, onde tem ali o dono do banco, né, os supervisores, depois os gerentes, depois os caixas, os demais e, por final, os clientes. Tudo não tem o mesmo formato? Sim. Pronto. Então, assim, o problema é a insustentabilidade desse processo. Em que processo se caracterizaria insustentabilidade? Um sistema, talvez, de Unilever, em que você entrasse com 100 reais, mas de bônus ele pagasse 200. É insustentável? Sim. Então, isso já se tornou um crime contra a economia financeira, um sistema Ponzi. Perfeito? Então, o desenho, a hierarquia, digamos assim, de um desenho piramidal, você encontra até na sua própria família. Vem ali seu pai, você, no futuro seus filhos, seus netos, e a coisa vai crescendo. Quando você olha, tem esse desenho, tem esse formato. Tudo na vida vai ter esse formato. Teu plano de saúde vai ter esse formato. Certo? As pessoas que estão entrando agora, elas estão pagando para aquelas pessoas que já saíram do período de carência possam usufruir, perfeito? Fazer cirurgias, etc. e tal, com o dinheiro do seu pagamento. O teu seguro automotivo tem esse formato. Você paga o seguro do teu veículo porque ele vai para um pote, onde desse pote, o pote é utilizado para pagar um veículo quando tem um sinistro, quando bate, quando capota, quando acontece alguma coisa. O seguro de vida é a mesma coisa. Por que uma pessoa... Eu acho que o melhor seguro é o seguro de vida. Você paga uma nota, certo? Para alguém receber alguma coisa quando você vai morrer. Beleza. Quando você vai olhar a taxa de morte de seguro de vida, a maioria é golpe, mas morte não tem. Então, assim, é o melhor. Você começa a pagar. Eu, por exemplo, tenho 24 anos e já comecei a pagar agora. Eu não sei vocês, mas eu só pretendo morrer lá nos 100. Então, eu vou ficar 75 anos pagando alguma coisa para garantir a minha família ter alguma coisa. Se eu morrer, de fato, com 100 anos, vai acabar que ninguém vai receber. Eu vou ter entregado milhões para o banco. Então, assim, o que acontece? É o sistema de você receber algumas pessoas para você pagar outras. Em que caracterizaria uma empresa de multinível pirâmide financeira?
Uma empresa de produto como a Rinode, por exemplo, pode se tornar uma pirâmide financeira? Pode, desde que os bônus dela sejam mais agressivos do que a quantidade de saída. Quer dizer que os bônus, ao pagarem todos, não podem ultrapassar o valor do pacote? Errado. A folha de pagamentos da empresa ela tem que ser menor do que a quantidade de entrada. Isso torna sustentável. A partir do momento que você tem lá um pacote que ele entra, em alguns casos o pacote ele entra por 2 mil, mas pagou 3 mil em bônus, mas em outro ele entra por 2 mil e pagou 200 mil em bônus, a gente tem um equilíbrio na junção de todos os pacotes vendidos subtraídos pela quantidade de todos os bônus pagos, e se essa diferença de preço não for muito alta, se caracteriza uma pirâmide financeira. O sistema de multinível, normalmente, ele mostra isso nitidamente, e para algumas pessoas eu já abri isso aqui, certo? A diferença do nosso negócio para outros negócios é porque o dinheiro ele é rentabilizado para que você receba os pagamentos. Hoje, nenhum país tem o direito e tem tecnologia para poder pôr a mão em criptoativos. Certo? Não existe tecnologia para saber quanto uma pessoa tem a partir do momento que quem tem é criptografado. Então hoje não corre risco da CVM, Receita Federal, bater na porta da BIMES? Por questão de... Pode, o risco sim, claro. A Receita Federal pode bater e falar, você só negou o carro que está na sua garagem. Mas o seu capital ele não está para a gente, ele não circula sobre bancos nacionais. Então a gente seria peixe pequeno. Sim. A partir do momento que para a Receita Federal a única coisa que eu vendo é curso na alíquota do Simples Nacional. Então assim, para eles, o imposto deles está sendo pago, certo? Em paralelo a isso, o que a gente tem? A questão do Ministério Público. O que ele pode vir a fazer? O que acontece do Ministério Público investigar empresas? Primeiro, vamos olhar o cenário de todas as pirâmides financeiras. Fale o nome das pirâmides aqui, que eu não quero citar nomes, e a gente usa como exemplo. Bebon, Telex Free, Dreams Places. Não, mas não foi intervir. As que tiveram problema com o Ministério Público. Bebon, Telex Free, Multiclick Brasil, CryptaCoin. 4 exemplos perfeitos. A CryptaCoin ainda é o perfeito que encaixou aqui, que geralmente eu não falo. Vou citar os outros 3 primeiros, né? A Bebon, a Multiclick e a Telex Free. Qual que foi o problema das empresas? Não tinha produto bom. Não é nem isso, cara. Porque mesmo que não tivesse produto, se não houvesse denúncia, estaria funcionando até hoje. O que faz uma empresa de multinível ser bloqueada no Brasil são os próprios afiliados denunciando, ou pessoas externas querendo denunciar. Caso Telex Free, 2 hipóteses que eu tenho. Não se há confirmação de nada disso, mas eu vou citar 2 hipóteses. Uma, folha de pagamento atrasou, pequenos afiliados reclamaram, causou um bloqueio para tentar segurar recursos para pagar esses pequenos afiliados que provavelmente aconteceu no ar. Hipótese número 1. Hipótese número 2, X pessoa, que fosse dono da empresa, não vamos citar nome, se viu uma situação de não conseguir mais pagar os seus afiliados e achou melhor um bloqueio para colocar a culpa na justiça do que falar que foi falha de gestão. Então, no caso dele específico, hoje ele consegue, vamos supor, morar no Brasil, etc e tal, porque no caso X em questão, talvez um bloqueio venha ter sido melhor para ele do que se a empresa viesse a falir e talvez ele não tivesse nem vivo. Enfim, vamos pensar por esse lado. Então, naquele caso em questão, começou uma série de bloqueios de pirâmide financeira. Aconteceu com o Telex Free. Aí o público faz o quê? Fica receoso com as demais. Ah, porque é Bebon diferente. Tá, porque tem produto, rastreador. Tá, entregou para quem? Não entregou? Pirâmide. Multiclick, porque tem... Ah, não tem produto tal, etc. Pirâmide. As duas ali foram juntas, que tinham sido recém-criadas, por causa do caso Telex Free. Mas não existe uma regulamentação no Brasil que pode provar que qualquer uma daquelas 3 empresas foram pirâmide financeira. Apesar que nós sabemos que, calculamente falando, matematicamente falando, é um processo sustentável, porque dependia de novos entrantes para poder pagar os antigos. Mas mesmo assim, ainda poderia durar até hoje. O que acontece se a 2 GB for bloqueada? Nada. A única coisa que eu vou fazer é faturar meus custos em outro país. Porque o capital de vocês já está todo no estrangeiro, eles não têm como pôr a mão. Recursos em conta corrente nacionais, a gente só tem entrada de boleto, cartão que fica disponível durante um certo período. Paga os impostos, depois provavelmente volta para cripto para ser aplicado. O Lancinho já deu o chá aí. Então o que acontece? Capital em território nacional, a gente não tem nada que venha chamar a atenção, alertar para poder vir a ter um bloqueio, alguma coisa assim. E mesmo que aconteça, a gente não tem dinheiro em território nacional. Então vamos pensar na hipótese que eu fosse amigo de alguém no Ministério Público e digo, bloqueio minha empresa, então não quero mais pagar ninguém.
Ainda assim, eu estou afirmando a vocês que ainda acontecendo isso, o recurso de vocês não está em território nacional, como o da Telex, que tinha 700 milhões lá no Porto do Brasil. Nada vai ser bloqueado. Nada. No máximo, meu veículo pessoal vai ser apreendido, um apartamento ou outro, e acabou. O recurso de vocês, o dinheiro de vocês não está em custódia em território nacional para poder ser regulamentado por um país que não tem regulamentação no mercado multinível. Que bloqueia porque quer. Porque até aquelas pirâmides, elas não tinham regulamentação, elas não tinham por... Tudo bem, parar para uma investigação, mas até o momento que essa investigação tivesse um fim. Em resumo para vocês, o medo que vocês teriam que ter é de um bloqueio para o capital de vocês ficar bloqueado. Esse medo vocês não precisam ter. No caso disso acontecer, o que acontece? Uma retificação contratual para quem quiser ficar, apenas alterando o CNPJ em território nacional por uma outra empresa que nós temos em Malta com isenção fiscal de 4 anos para poder funcionar lá. É mudado o CNPJ para o número fiscal de lá e automaticamente vocês continuam enquanto investidores estrangeiros, para quem quiser ficar. Para quem não quiser ficar, tem total direito a retirar o capital. Então, em um momento como esse, nós já temos plano de estratégia para funcionar no pior dos cenários. Então, isso que vocês precisam entender. E não prejudique em nada o nosso negócio. Talvez na mídia. Vai balançar um pouquinho, digamos assim, em termos de mídia, negócio, etc. Mas a partir do momento que você tem em vista que o nosso negócio ele não é sustentável, mesmo a mídia atacando, a gente consegue pagar as pessoas, e ainda ficar 1, 2, 3, 4 anos pagando depois da mídia e falar qualquer coisa, a gente prova de que se tratava de um negócio sólido e continuamos no mercado. Pelo volume movimentado pela Dreams no ano passado, se isso estivesse numa conta e ele estivesse, por exemplo, mentindo, tá tudo aqui em dinheiro mesmo, não é nada de tô fazendo qualquer tipo de esquema e não tá. Já teria fechado há muito tempo. Eu não tenho como justificar esse dinheiro todo movimentando em conta, entrando em conta aqui da Dreams, entendeu? Então, tipo, e não tem notificação nenhuma, é só para vocês terem uma base que hoje no Brasil é muito complexo. Eu fechei uma conta minha no Inter e no Original, no Banco Original, 2 contas foram fechadas minhas digitais em 2016, por causa de criptomoeda, volume de criptomoeda, toda comprando e vendendo muito, Bitcoin subiu demais em 2017 e encerraram 2 contas minhas. Você só recebe a notificação, não temos interesse mais. Avancini, você que é assim, especialista mesmo no mercado, você acredita na regulamentação da criptomoeda a nível Brasil e quando? Eu não acredito, não espero e acho que vocês também abram a mente e não vendam essa ideia. Eu vou fazer uma live em breve aí, eu tenho alguns projetos que a gente quer desenvolver que chama Criptopapo, que a gente vai estar marcando uma determinada data para discutir sobre o mercado de cripto com os principais líderes e tal. A empresa vai definir quais são os critérios para que esses líderes venham e que a gente faça isso de forma gravada, etc. Mas, primeiro a gente tem que se questionar qual é a principal essência das criptomoedas. Eu sei que vocês ficam muito fissurados com a questão de sempre pensando na valorização e como isso vai estar associado, né, ao mercado de criptoativos de uma forma geral, mas as criptomoedas não foram desenvolvidas para isso, né? O que tem por trás ali é você retornar aquele padrão ouro, né, da economia e ter um ativo livre no mercado. A gente tem a possibilidade de comercializar, né, uma moeda que não seja moeda estatal. A gente pode se questionar por que nós somos obrigados a ter que contar com um real. Por que eu não posso aqui dentro do Brasil pagar em dólar, ou pagar em euro, ou pagar em qualquer tipo de moeda que seja? Lá na década de 1950, 1940, a gente tinha, né, esse padrão de consumo lastreado no padrão ouro. Ou seja, os governos eles tinham que, para emitir aquele determinado ativo, ele tinha que ter aquela reserva, né, aquela reserva em ouro para confirmar, olha, realmente isso é algo que está fluindo aqui dentro desse mercado. Então o surgimento do Bitcoin veio para ser uma alusão para que a gente possa comercializar, e à medida que a gente começa a educar as pessoas e dizer, olha, isso aqui tem valor, e vários comércios começam a dizer, não, eu vou aceitar esse ativo, a gente começa a quebrar o monopólio do governo. As pessoas que estão tentando regulamentar não entendem nem o conceito do que é criptomoeda. Eles ainda não têm esse entendimento, então fica tudo muito solto.
E o mercado Bitcoin já trabalha com esse trâmite já há um período. Né? E o problema desses encerramentos de conta do governo não é da regulamentação ou algo, não é o governo está recebendo. São os bancos que estão incomodados com isso, com todo esse volume. Até porque eles não conseguem. Os próprios bancos também não entendem o que é aquela conta, o que está entrando todo dia, entra e sai. Então, não sabe se é lavagem de dinheiro, não sabe se é droga, se é compra de armas, enfim, tráfico. Então, realmente pode ser que seja uma empresa de fachada. Não vai ter um entendimento que é porque é um negócio de compra e venda, enfim. Eu queria perguntar, em perspectiva futura, se existe chance de aumentar o número de robôs no mercado e diminuir a liquidez? Aumentando o número de robôs, a liquidez aumenta, porque vai aumentar o número de operações. Vamos esquecer robô. Aumentando o número de operações, aumenta a liquidez. Entendeu? Se é negociado hoje, por exemplo, no início do ano passado, a gente tinha uma média de 30, 40, 50 Bitcoin negociados no mercado Bitcoin, naquele cenário de $10.000. Hoje sempre tem 200, 300 Bitcoin. Na mesma TC que eu tenho, que assim, vocês compram ainda na Exchange, né? A gente compra por trás disso aí. A gente usa Exchange, mas é chamado mesmo OTC. Eu compro direto na fonte, vamos dizer assim. Eles têm contato com mineradores, a gente compra, então eu consigo comprar até 10 mil Bitcoins dia, direto da mesa OTC. A mesa OTC está com um volume de liquidez imenso, comparado ao ano passado. Eu fiz um aporte na relação ao que eu conheço a empresa, eu estou tentando me sentir seguro para fazer, né? Aí eu pesquisando, eu levei a sério e estou aqui com o ofício da CVM 19 de setembro de 2018. Ofício regulamentado pela CVM número 555/14. Autoriza ao tratar de investimento no exterior, investindo em investimento direto em criptoativos. Certo? O artigo 79, inciso do CVM número 55, diz que o fundo de criptomoeda deve diligenciar para que o contrate auditor capacitado e estruturado para tal função. Vou fazer a pergunta. Qual medida protetiva para a prevenção à lavagem de dinheiro e fraude imposta pela instrução da CVM número 309? Vamos lá. O artigo que você falou é para um fundo de criptomoedas. A gente não nos caracterizamos um fundo de criptomoedas. Esse artigo ele diz que fundos de criptomoedas estão permitidos a investirem no exterior. Certo? Então, no caso, a escola não é um fundo de investimento que aplica fora. Não. Para ser caracterizado no fundo, você teria que me dar dinheiro, certo? Você não me dá dinheiro, você me dá Bitcoin. Quando você investe. Me dá não, porque ninguém me dá nada. Você investe em Bitcoin. Então, assim, para ser caracterizado no fundo, eu teria que primeiro constituir um fundo de investimentos. Os depósitos no fundo seriam numa conta no Brasil, onde você depositaria em reais e os teus volumes financeiros seriam retribuídos para ti em reais. O percentual seria de operações em reais. Não haveria liquidez diária, com certeza, porque o fluxo seria de dólar, moeda, cripto, para depois reais. O auditor ele entra com o parâmetro da gente fazer o quê? Uma vez por mês, uma vez trimestralmente, a gente fazer uma auditoria para poder saber quanto aquele fundo teve de lucro ou de prejuízo. Mas no caso aqui, a CVM imposta com o Ministério da Fazenda não é dizer que é uma lei. Eles exporam para ter um melhor desempenho da empresa que todo mundo se sente seguro, justamente com o auditor fiscal brasileiro, entendeu? Sim, calma, vamos lá. Uma vez constituído o fundo, fundos já existentes podem investir no mercado do exterior. O que eu quero dizer é o quê? O que acontece aqui? O fundo seria constituído em reais, eu teria que fazer captação de recursos, eu iria lhe pagar em reais e o auditor ele entra para poder auditar se o fundo teve lucro ou prejuízo para poder pagar vocês. Nós não temos um fundo de investimento. Você me paga em criptomoedas e eu aproveito da regulação da própria CVM de que o Bitcoin não é considerado dinheiro e nós podemos fazer investimentos nele sem que seja considerado um dinheiro, sim um commodity. Então, quando você me envia Bitcoin e eu te retribuo com Bitcoin. Essa notícia ela é boa para o nosso cenário. Mas me diga hoje um fundo de investimento brasileiro que esteja investindo no mercado de cripto dessa forma. Tem auditor especialista em poder auditar essa questão dessas operações? Então, assim, é algo muito novo. Deixa eu explicar sobre a auditoria no mercado de cripto. Só existe um processo de auditoria no mercado de cripto que é em cima dos dólar tethers. Porque os dólares que vocês fazem, que inclusive a empresa usa no mercado de conversão, quando diz, eu tenho um dólar, ele tem criptoativos que é baseado no dólar, no par 1 para 1. E esse dólar tether, normalmente ele é emitido por uma empresa auditável, né? É feita uma auditoria e confirmado que todas aquelas emissões feitas pela empresa X, né, ela realmente tem aqueles fundos armazenados, ou seja, se todo mundo quiser pegar esses tokens, que são os dólares digitais, e encaminharem aqui para o meu banco, vamos dizer, para a minha empresa, e dizer, eu quero agora que você transfira isso em dólar para o meu negócio, eu tenho como comprovar que o que foi emitido eu tenho uma reserva. Algo que, pelo menos no nosso mercado de
tradicional ou convencional, a gente não tem, né? A gente não tem nenhum tipo de confirmação que todo aquele dinheiro que está no banco, o banco naquele momento tem conta para resguardarmos. Banco nenhum, país nenhum iria aceitar o que eu faço, se fosse de forma regulamentada. Por quê? Eu vou te explicar. Você me dá Bitcoin. Eu envio para fora, capto o recurso e te devolvo o Bitcoin. Beleza? O que acontece se isso aqui fossem reais? Vamos supor, vou abrir um banco. Você vai me dar reais. Eu vou pegar todos os reais do banco, todos, não vou deixar R$1, eu vou mandar tudo para fora. O que é isso aqui? É evasão de divisas. Crime. Então, assim, se eu caracterizasse um fundo para pegar tudo do fundo e enviasse para fora, conseguisse lucro fora, trouxesse para o Brasil, primeiro que eu não ia ter liquidez diária. Segundo que eu ainda ia ter que ficar trazendo para o Brasil. Eu não ia ter liquidez para liquidar tudo isso aqui. Né? O fundo inteiro a todo momento para colocar aqui, para ser auditado, para depois entregar isso para vocês em reais. E segundo que seria evasão de divisas. Então, assim, entra o processo de não ter liquidez. Então, o que acontece? A CVM faz isso, mas ao mesmo tempo não é interessante para os fundos. Um fundo ele não tem como pegar 30% do seu capital, colocar em cripto e depois no tempo hábil de auditoria está de novo em reais no Brasil. Ele vai ter como liquidar tudo isso. Se ele liquidar, ele vai ter um prejuízo do caramba. Porque ele vai ter que vender barato para poder liquidar todos os ativos. Fora ele consegue. O problema é trazer depois de estar em dólar em real de novo. Deu para você entender? Uma coisa é enviar para cada um de vocês, dentro da exchange de cada um de vocês venderem de pouquinho em pouquinho. Outra coisa é liquidar tudo de vez em reais no dia da auditoria para poder estar lá o dinheiro, para ser auditado, para ver quanto entrou, quanto saiu, para depois enviar para fora de novo. Eu vou pagar imposto, eu vou perder pra caramba nisso aí. Então, assim, não é interessante nem pra gente, nem pra nenhum fundo de investimento investir em cripto ainda. Por isso que ela fala o quê? No exterior. Ela autoriza você a investir no exterior, porque ela sabe que o fundo não vai fazer isso. Não vai mandar o dinheiro pra fora, porque vai mandar pra cá de novo, pagar imposto, pagar isso, pagar aquilo. Deu pra você entender? Meu nome é Roseane, eu já tenho 5 meses de empresa e tenho uma curiosidade sobre a carteira. Por que a empresa não é interessante a empresa criar uma carteira para colocar na nossa plataforma, para a gente usar e sacar mais facilmente? Gente, vocês resolvem da seguinte forma. Primeiro, não abram conta em exchange, abram carteiras de Bitcoin. Não, mas ela tem reais. Não, mas não tem problema. Vamos lá, por parte. Para facilitar, para não perder todas. Você conhece bilhões de pessoas do P2P. Ela vai colocar na sua carteira dela, a carteira pessoal, a do celular. A empresa iria pagar, ia cair na sua carteira. Você chamava qualquer cara do P2P, até você compra, qualquer pessoa compra aqui, Bitcoin. Precisa todo dia, a gente vê todo dia a gente usando. Ela transferia da carteira para a pessoa e recebia o depósito na mesma hora. Léo, me chamo Kaique, eu tenho praticamente 12 meses de negócio. Qual sobre o teu posicionamento em relação à segurança? Já que você está trabalhando com valores de pessoas, de terceiros, qual é o teu posicionamento sobre a segurança? Deslocar de ir para um lugar para outro, sem segurança nenhuma. Cara, eu penso assim, se você está plantando no mundo alguma coisa aqui, se você for ficar pensando em dar segurança, etc e tal, o tempo inteiro. Quando me perguntam qual é o risco... No mínimo você está fazendo alguma coisa legal, né? Quando me Pra perguntam começar, qual não o está risco, devendo cabeça. eu falo só se ele não morrer. Rapaz, só vai perder se não morrer, espero que ele não morra. Pior que nem isso. E outra coisa, aquela coisa, se o cara que tentasse me sequestrar fosse burro ao ponto primeiro de tentar me sequestrar, primeiro que ele não vai conseguir fazer nada. Porque eu não consigo transferir recurso nenhum com o meu telefone celular. Ele vai ter acesso a quê? A nada, vai ter que me matar, cara. Mesmo que eu quisesse, eu não conseguiria passar nada. A gente pode desenvolver algo onde, se passar um período X e ele não confirmar essa assinatura, automaticamente todos os fundos são enviados, direcionados na proporção dos investimentos de cada um. Cairia em criptomoeda. Para isso, vocês teriam que ter todas as carteiras registradas dentro do ambiente virtual. Isso é smart contract. Essa senha só eu tenho. Entretanto, ela fica em um lugar que outras pessoas sabem onde fica esse lugar. Esse lugar tem uma senha que essas pessoas sabem. Mas essas pessoas só teriam acesso a esse lugar em caso de morte, falecimento, etc. E tal, Protocolo de segurança. é um banco, entendeu, fechado, em que as pessoas só abrem no caso da minha morte. Então, assim, cofre bancário ali, entendeu? Em caso de morte, tem como apresentar documento e você tem acesso a um dispositivo, que esse dispositivo vai ter a senha de segurança. Então, assim, é o máximo que eu posso oferecer dentro disso. Entendeu? Em parte, blockchain é transparente. Então, do tipo, qualquer recebimento que você teve da empresa, você já tem aquele registro da carteira da empresa. Mas ali você consegue observar todas as movimentações, para onde está indo. Por que o valor máximo é de R$1.000 por semana? $1.000. Ou $1.000? Porque isso não afeta nenhum dos investidores.
Por maior que seja o investidor, ele nunca vai sacar $1.000 na E no semana. caso, se eu quiser sacar um valor maior que esse, eu faço como? Provavelmente você é uma líder de rede, dificilmente você vai querer sacar um valor maior que esse. Mas se chegar ao nível de diamante e você querer sacar um valor maior que esse, basta entrar em contato com a empresa que a gente faz um processo manual. Uma Mas pergunta que eu respondi hoje, só queria deixar claro. isso é uma trava de segurança, porque o que acontece? É cripto. O que está lá é uma carteira, não é tua conta bancária. O que mais acontece é alguém entrar na tua conta, você deixou a senha fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu admito, eu digo aqui, viu? Por que eu criei essa trava? Porque 90% das senhas do meu negócio de entrada são 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a pessoa ela entra lá, muda a tua carteira, daqui a pouco você mesma saca, porque precisa da tua senha financeira para sacar. Mas até pouco tempo não precisava da senha financeira para mudar a carteira, nós já implementamos para precisar agora, então já dificultou um pouquinho. Então você mudou sua senha financeira lá, mudou sua carteira, aí a pessoa, se você mesma saca, porque a pessoa não tem a permissão de sacar, aí você vai lá na sexta e saca. Beleza, você acha que vai cair na sua carteira, você vai ficar esperando. Aí daqui a 5 dias você está mandando mensagem pro suporte, cadê meu recurso? Aí eu te mando o print, o código hash, quando você clica lá você vê, pô, caiu em outra carteira. A gente pagou. A gente tem a comprovação lá, tudo sistema, etc, né, a data e a hora da transação junto com todas as demais. A questão que você não recebeu, entendeu? Então, assim, é muito mais fácil eu deixar uma trava em $1.000, a gente tentar resolver $1.000, do que você ter $100.000 lá no ambiente virtual e alguém roubar isso e... Acreditei no negócio onde ninguém acreditava, onde tinha só apenas um papel, uma caneta, certo? Bic, bocal azul. E nesse momento eu tomei a decisão de fazer o negócio e passei por vários processos dificultosos, né? Psicológicos também, porque pessoas vieram em cima de mim, como se quisesse, lembra da mulher que ia a adúltera na Bíblia? Daquela forma ali mesmo, me apedrejando para poder me mostrar que aquilo que eu estava fazendo era certo, que como é que você é um cara evangélico e está fazendo coisa errada, mas naquele momento ali, por motivo de eu ser um cara evangélico, eu busquei minhas forças em Deus mesmo, e Ele me mostrou que eu tinha que ficar ali, me mantendo, até que o temporal passasse. E aí passou, já tem 1 ano na empresa, né? Eu tenho 8 meses, e não só esse temporal passou, minha vida está mudando. Está mudando. É reflexível isso, né? Reflexível. Em tão pouco tempo eu dei a volta por cima. Minha família está muito feliz com tudo que estou passando aqui, Léo. Certo? Somos gratos a você pela sua atitude, disposição, apesar de ser um cara novo, né? Abrir esse projeto aí pra gente, que hoje não é mais um projeto, é uma oportunidade. Estamos falando em mais de 16 mil afiliados a nível Brasil. E hoje eu consegui tirar todas as respostas que eu queria, né? Até antes mesmo disso aqui, tínhamos marcado, né, com uma certa urgência, uma reunião que aconteceu no Catuçaba, né? E nessa reunião, tenho certeza, nenhuma pergunta aqui foi a nível da que eu fiz nessa reunião. Eu fiz a pergunta que nenhum de vocês aqui teria coragem de fazer de presidente. Estou mentindo? Não. Eu fiz. Por quê? Tem capital alto para entrar na empresa através de mim, através do Hugo ali. E eu precisava desses 20% para poder lacrar meus 100% de crença na empresa. E para mim está sanado. Aí eu pergunto, e para vocês? Hoje foi uma tarde construtiva ou não? Sim. E a pergunta que você fez, não foi lá, foi? Oi? Você fez a pergunta lá ou aqui hoje? Lá. Não, lá em reunião. Lá. Faz a pergunta aí. Tu... Ah, foram várias, cara. Foram 15. Eu sei que foi a pergunta. Foram 15, não, várias perguntas. Qual foi a pergunta mais importante que você acha que você fez lá? A sua pergunta. Perfeito. Então, foi bem parecida aqui, né? Essa pergunta foi feita aqui bem parecida com a minha, até nem lembrei. Léo, no pior do cenário, o que aconteceria com o meu dinheiro no pior do cenário? Aí foi falar aqui morte, né, em sequestro, foi bem parecido, certo? No pior do cenário. E nesse momento ele me responde, né, com a mesma resposta que ele teve aqui. Mesmo. E aquilo ali me fez entender que existe um protocolo de segurança, né, da parte dele, que isso aí fica lógico.
Protocolo de segurança é protocolo de segurança. O Bolsonaro agora acabou de demitir um cara porque falou demais dentro da presidência. Então, existe protocolo, eu acredito nisso, tá? Acredito nisso. E também, pessoal, assim, eu sou um cara completamente analítico. Mas dá até risada. Números e comportamento. E o comportamento das empresas que veio com essa, digamos assim, mal atitude de prejudicar as pessoas aqui no Brasil, eu garanto que a maioria aqui não estudou essas empresas, certo? Quando eu falo, pessoal, estudar empresa é identificação de perfil. Eu estou falando em exposição, certo? O Léo acabou de casar com a esposa dele. Quantas vezes ela foi na sede? Várias vezes. Isso é exposição. Será que ele não ama tanto ela para deixar em exposição na sede? Você entendeu? Então são parâmetros, pessoal, que a gente tem que analisar, certo? O cara faz workshop, viaja de São Paulo, viaja para o Rio, está aqui nesse momento. Então o cara está dando a transparência, não é nem a cara tapa, a transparência. Ele poderia dizer, não, eu tenho viagem, não vou. Ele poderia dizer, rapaz, não sei que pergunta que vai ser lá para mim, mas que ele não tem medo, não? É isso. Pergunta a você.